E aí pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindos de volta ao nosso canal. Mais uma vez, obrigado por acompanharem o nosso trabalho. E no vídeo de hoje, trago para vocês mais um conserto de um aparelho antigo, vintage, um aparelho de fabricação nacional, de uma marca brasileira chamada Gradiente. E desta vez nós temos um Stereo Receiver modelo 1060. E a Gradiente fez muitos e muitos modelos similares a este. E são aparelhos muito bons. O pessoal que gosta de áudio, enfim, conhece, é um excelente receptor de rádio e também um belo de um amplificador de áudio. É um aparelho que possui muitas funções, vocês podem ver aqui pelos botões que nós temos aqui na frente de seleção, 2 canais de áudio, canal A, canal B, além de funções de controle de graves, agudos, balanço e etc. E as funções de rádio que estão aqui. Este aparelho está ligando, está funcionando de maneira geral razoavelmente bem. Ele está com alguns defeitos, que eu inclusive listei aqui em cima. Este aparelho foi me enviado, vejam ali, temos uma caixa aqui atrás, a caixa que vem do correio, lá de Minas Gerais, pelo amigo cliente, senhor José Sartori Geunon, lá de Carmo da Mata, Minas Gerais, me enviou pelo correio, inclusive tem uma inscrição aqui, frágil, encomenda com mais valor sentimental do que financeiro, por favor não vire, isso aqui, enfim, pelo correio a gente sabe que pode acontecer alguns problemas no caminho, e ele comprou esse receiver lá em 1984, então certamente o valor sentimental é maior do que o valor que o aparelho possui. E aqui tem listado alguns problemas, né? Fazer uma revisão geral, FM com ruído, AM com ronco, canais fracos, né? Testar, mau contato no seletor, ruído no botão de volume. Enfim, esses aparelhos, eles acabam entrando pó aqui dentro nesses potenciômetros, enfim, pela parte superior. Nós temos aqui uma grade para ventilação, acaba entrando pó, o pó vai se alocando lá dentro e vai entrando nos potenciômetros, nesses seletores e acaba gerando um pouco de ruído. Vejam que aparelho interessante, ele tem no dial de FM uma iluminação, né? Na parte superior a banda de FM, na parte inferior a banda de AM, e aqui nós temos um VU, né? Um indicador que mostra a intensidade do sinal quando sintonizado o aparelho. Então, um aparelho bem interessante, possui uma série de entradas e de saídas de áudio, eu mostro para vocês agora a parte de trás dele. Então, ele possui 2 canais, A e B, e lado direito e lado esquerdo de ambos, portanto, nós podemos conectar aqui 4 saídas, né, 4 caixas de áudio, alimentação 110, 220, e veja que aqui nós temos as entradas, então tem uma entrada fono para um toca-discos, por exemplo, entrada auxiliar, enfim, um aparelho que tem uma característica tanto eletrônica, né, eu já mostro para vocês, quanto funcional, muito bacana, porque ele permite uma série de possibilidades de uso. Aqui tem a antena de ferrite para o AM, e para nós abrirmos esse aparelho, nós temos apenas alguns parafusos aqui na lateral, vejam, 3 parafusos, inclusive alguns estão até meio que soltos, esse aparelho já foi feito alguma manutenção, tem aqui um número de série, então eu vou tirar esses parafusos do lado, tirar a tampa, e vou mostrar para vocês como é que está a eletrônica deste belo aparelho internamente. E o aparelho ele é dividido em uma placa onde nós temos o circuito de rádio, vejam, né, os CIs, as bobinas, enfim, todo o circuito de rádio está aqui. Aqui está o capacitor variável ligado a esta rodana que recebe, né, o cabo, né, o cordão do dial que está lá na frente no botão de sintonia. Aqui temos o transformador e aí tudo está ligado neste cara aqui, que é a placa principal, certamente o amplificador de áudio está aqui embaixo. E lá embaixo então nós temos todos os botões. E na verdade o circuito de áudio nós temos acesso removendo a tampa da parte de baixo do aparelho. E nós conseguimos ver aqui os capacitores eletrolíticos, vejam esse que está aqui, esses dois certamente fazem parte do circuito retificador da fonte. Aqui temos mais um. Esses capacitores nós vamos substituir, independentemente de estarem bons ou não. O aparelho lá dos anos 80 a gente troca. E aí já aproveitamos e tiramos toda a frente, que é esta parte que está aqui. E aí aqui nós lavamos tudo, né? Lavamos os botões. Veja que os botões parecem limpos, né? Mas eles estão com uma crosta assim, vai acumulando sujeira ao longo do tempo. Inclusive estes botões que estão aqui, que são os dos seletores, também eles vão ficando com bastante sujeira aqui dentro, enfim, natural, normal do uso destes aparelhos, certo? E bom, e aqui também já podemos identificar um detalhe, né? Quando a gente começa a abrir as coisas, veja que o vidro ele está um pouco para dentro aqui, certo? Ele solta esta fixação que possui atrás aqui, que parece uma cola quente, né? E aí nós vamos recolar isso aqui, colocar de volta. Então, uma revisão geral básica nesses aparelhos consiste em tirar todo o pó, né? Passar uma escova, tirar todo o indício de sujeira e pó que vai acumulando aqui dentro. Também passar um álcool isopropílico nas placas, dar uma escovada também para eliminar problemas como oxidação, e isso vai causando, né, ao longo do tempo no aparelho a popular solda fria. E também a troca dos componentes que nós já comentamos, que são
Estes caras aqui são capacitores eletrolíticos, né? Tem uma porção deles aqui que foram substituídos, então esses que estão aqui do lado de fora. São capacitores eletrolíticos grandes, né? São antigos, bons inclusive, né? Da Siemens, 2200 micro. E aqui optamos por colocar, não sei se vai ser possível ver, mas optamos por colocar capacitores de 3300, né? Um pouco maiores, acaba auxiliando na potência do aparelho, na filtragem da tensão de entrada e também, né, como uma revisão geral que nós fazemos aqui, aplicamos limpa-contato nesses caras aqui que são os potenciômetros, né, de volume e etc, tonalidade. Eles não estão emperrados, eles estão girando de forma bem fácil, então é somente pó que tem aqui dentro. O limpa-contato já dá conta de tirar ruído e também nessas chaves, né, que acumula pó, te aplica um limpa-contato lá dentro e aí o pó sai por completo, então fica tudo bem bacana. Agora está tudo organizado, enfim, revisado, pronto para ser montado. Então vamos montar o aparelho e vamos ver como é que ficou após estes ajustes e essa revisão básica geral que se faz num aparelho antigo como este. E aí está então, pessoal, o belo receiver Gradiente modelo 1060 que nós acabamos de revisar, enfim, vocês puderam acompanhar. É um aparelho que está impecável, agora está limpo por completo também na sua parte frontal, botões, o dial. É um aparelho muito bonito e de excelente qualidade. E agora mostro ele ligado para vocês. Estou na faixa de AM. O Sports lança a maior promoção de verão de todos os tempos. FM excelente também, muito boa recepção. Funciona muito bem as caixas A e B, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Nós podemos mudar através deste botão de balanço e desligar as caixas A e B. Ok. WhatsApp 991. Demais, meu fogo de Ariel. E agora? Colorida. Tem outro eu de português aqui que ele repreende tudo. E tem conectado ao aparelho uma entrada auxiliar para mostrar a vocês um pouco do som graves e agudos. Então espero que vocês tenham gostado de ver esse trabalho e obrigado por terem assistido.